Bem-vindo, novembro! Olá, ouvintes do podcast Fala aí, Julieta. Eu sou Girlei de Souza, servidora do CISB-UFES. Sejam bem-vindos. Eu sou Suzilane Maia, também servidora do CISB-UFES. Novembro, mês da consciência negra. E mais uma vez, somos chamados a refletir sobre esse assunto. Mas é importante sabermos que esse é um assunto para ser debatido e falado todos os dias, incansavelmente. Próximo dia 20 de novembro será comemorado o Dia da Consciência Negra. Vale salientar que esse dia foi instituído nacionalmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. Mas comemorar o quê? Esta e outras perguntas vocês vão ouvir aqui, agora. E para respondê-las, convidamos a professora Marta Alencar. Seja bem-vinda. Olá, pessoas. Aqui quem fala é a professora Marta Alencar, do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu sou docente desta universidade, da área de Política e Gestão Educacional. Sou também doutoranda em Educação e pesquiso temas relacionados às questões raciais, formação de professoras e infância negras. Sou também coordenadora do grupo de pesquisa Corpo Território Decolonial, juntamente com o meu colega de trabalho, professor Eduardo Miranda, e também sou professora da Educação Básica. Professora, o que representa o Dia da Consciência Negra? Bem, antes de falarmos sobre a representatividade desta data, gostaria de historicizar um pouco, o que ela significa. O 20 de novembro, data que simboliza a morte de uma grande liderança negra brasileira, Zumbi dos Palmares, é uma outra alternativa para pensarmos sobre a situação da população negra no país. Essa data também é uma forma da gente denunciar o racismo em nossa sociedade. Antes, nós só tínhamos como data alusiva à população negra o 13 de maio, que para nós é considerado uma falácia, pois esta data não representa a luta da população negra para enfrentamento ao racismo e a garantia dos nossos direitos. Falar de 20 de novembro é trazer à tona uma discussão sobre lutas da população negra. Falar de 20 de novembro é dizer que desde o primeiro negro e a primeira negra sequestrado de África, que aqui chegou e empreendeu lutas pela sua liberdade e visibilização da história, de suas histórias nesse país. Gostaria também de ressaltar que o 20 de novembro foi considerado nacionalmente como o Dia da Consciência Negra e integra o calendário oficial escolar a partir da Lei 10.639. Esta lei que modificou a LDB e institui a história e cultura afro-brasileira em todo o currículo da educação básica e também é tema obrigatório em todas as licenciaturas. Sabemos que no Brasil, por exemplo, ainda existe o racismo, infelizmente. Como a educação pode contribuir na luta contra o racismo? Gostaria de iniciar esse debate sobre educação antirracista lembrando das manifestações contra o racismo realizadas em todo o mundo durante este ano. Observar essas manifestações nos mostra que desejamos uma sociedade mais igualitária e menos racista. Temos que fazer esses enfrentamentos em diferentes esferas sociais, e uma delas é a educação, compreendendo todos os seus níveis, desde a educação infantil até a universidade. Considero a educação um ponto-chave para qualquer mudança social e, se tratando das discussões raciais, ela se torna uma grande aliada. A educação, sempre que efetivada nos espaços formais ou não, precisa assumir uma agenda antirracista. Vale destacar que a educação é central tanto para a reprodução do racismo quanto para o seu enfrentamento. Por isso, gosto de citar Sueli Carneiro ao tratar desse tema, essa grande intelectual negra. Abre aspas.
a educação sempre foi um campo de batalha para nós negros e negras. Fecha aspas. Uma batalha para reafirmarmos a existência do racismo, refutarmos o mito da democracia racial. Uma batalha também para reafirmarmos que ela, a educação, é um espaço de potência para a população negra, um espaço de trazer à tona a participação dessa população na construção desse país, como também contribuir para a valorização e elevação da sua autoestima. Gosto de dizer que esta batalha de enfrentamento do racismo via educação aqui no Brasil começa ainda no século XIX, com a luta abolicionista que já pautava o acesso à educação. O Teatro Experimental do Negro, desenvolvido a partir de 1944 no Rio de Janeiro, é um exemplo disso. Vale destacar também a importância e a participação dos movimentos negros brasileiros na garantia de acesso à educação e na construção de uma agenda político-pedagógica rumo a um currículo e uma política educacional antirracistas. As ações desses movimentos vêm garantindo nos últimos 30 anos conquistas fundamentais e importantes, como as ações afirmativas de inclusão e acesso da população negra no ensino superior, a efetivação das leis 10.639, que altera a LDB, e também a atualização dessa lei, a Lei 11.645 de 2008, que vai contemplar aí a história e cultura também dos povos indígenas, além de uma discussão, por exemplo, sobre os livros didáticos e os currículos na educação básica e nas universidades, na formação das professoras. Ouvi em uma entrevista se falar muito que o racismo deve ser combatido na perspectiva do poder, em se tratando de uma discussão de raça que acaba repercutindo no racismo, pois assim conseguiremos de fato ter resultados melhores. Poderia comentar mais sobre isso? Bem, para falarmos sobre racismo na dimensão do poder, precisamos falar brevemente sobre raça. Em linhas gerais, raça foi uma categoria criada para hierarquizar os grupos humanos e é uma das categorias fundantes da modernidade. Com este conceito, juntamente com o capitalismo, deu-se o processo de colonização de toda a América Latina. O uso de raça nessa perspectiva vai justificar a dominação dos povos não europeus e a consideração da Europa como referência para o sistema mundo capitalista. Raça, então, é manejada para justificar o eurocentrismo e, por conseguinte, o racismo. Racismo, então, é visto na relação de poder dos brancos sobre os negros e também sobre os indígenas. No entanto, não podemos falar de raça deslocando de gênero e sexualidade, pois esses conceitos também operam de maneira a oprimir as mulheres e as pessoas LGBTQIA+. Quem traz essa discussão para nós é Lélia Gonzalez, uma intelectual negra que vai problematizar as opressões das mulheres negras em nossa sociedade. Em seus estudos, Lélia vai problematizar a figura da mulata e da trabalhadora doméstica e trazer uma discussão de como raça e gênero são articuladas interseccionalmente numa esfera de poder para minimizar e inferiorizar a população negra, em especial as mulheres. Vale também destacar que precisamos nos debruçar sobre uma discussão sobre branquitude, quando nos referirmos ao racismo nessa dimensão do poder. Essas temáticas dariam outro podcast. Fica aí a dica. Hoje, podemos ver a valorização do negro como sua presença em diversos setores que antes eram exclusivamente ocupados por brancos. Ainda temos muito a conquistar. Sobre essa valorização, tanto no trabalho como nas universidades, de fato é algo positivo a se destacar, né? Claro que todas as conquistas da população negra ao longo desses séculos é uma conquista a ser comemorada, mas não podemos perder de vista que ainda temos muito a conquistar.
podemos perceber que muitas dessas conquistas, sejam elas na área da educação, na área da política, por exemplo, ainda incomodam a população brasileira. Ainda ouvimos no senso comum pessoas desvalorizando a luta dos povos negros, argumentando que nós já conseguimos o suficiente e que, portanto, não há o que reclamar, principalmente quando estamos tratando de cotas raciais no acesso às universidades. Essas colocações dialogam com o racismo que ainda está presente na nossa sociedade, uma vez que essa ideologia afirma que nós só podemos ir até um determinado ponto, como se esse lugar não nos pertencesse. Algo do tipo, você negro ou negra só pode ir até aqui. Esse incômodo, provocado pela ascensão do povo negro, faz parecer que essa nossa atitude estão sendo vigiadas com o objetivo de encontrar um vacilo, um pequeno deslize que seja, para argumentar que a nossa conquista foi pautada em ações que ofuscam as lutas dos próprios negros. Um exemplo desse incômodo foi a repercussão que o curso de trainee oferecido pela Magazine Luiza, apenas para jovens negros. Houve uma grande reação a esta atitude. O Ministério Público, por exemplo, acionou a empresa juridicamente, alegando inconstitucionalidade. Alguns políticos e até mesmo o presidente da Fundação Palmares afirmaram ser o tal racismo reverso, coisa que não existe, né? Não há possibilidade de haver racismo de negros contra brancos. Primeiro, é necessário se atentar aos conceitos. Racismo é um sistema de opressão que, para haver racismo, deve haver relação de poder, como eu já disse anteriormente. Negros não possuem poder institucional de serem racistas. A população negra sofreu um histórico de opressão, de humilhação e de violência, e que a exclui. Assim, não tem como nós negros sermos racistas contra os brancos. Ainda precisamos avançar muito em nossas conquistas. Sabemos que esse assunto é bastante extenso, que para entender o presente é necessário entendermos a história. Precisamos abrir nossas mentes e abraçar essa causa que é justa e requer urgência. Professora, teria alguma indicação de literatura nessa temática da nossa conversa para recomendar aos nossos ouvintes? Então, deixa aqui a dica, de 3 intelectuais negros, de 3 livros que eu acho que é imprescindível para a gente fazer a leitura, para a gente ampliar o nosso debate sobre o Novembro Negro. Um deles é do Silvio Almeida, chamado Racismo Estrutural, onde ele vai trazer uma discussão sobre raça, racismo e como isso vem se operando aqui no Brasil. Um outro livro que eu gostaria de compartilhar com vocês é da Sueli Carneiro, que eu citei ela nessa nossa conversa. O livro é Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. É uma coletânea de artigos da Sueli Carneiro, onde ela vai trazer essa discussão, incluindo aí as questões relacionadas a gênero e de sexismo. E também gostaria de deixar uma outra dica de leitura, que é um texto chamado Primavera para Rosas Negras, de Lélia Gonzalez, que também é uma coletânea de toda a sua produção intelectual. Mais uma vez, obrigada, professora, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a participação e espero que essa temática seja debatida o ano inteiro, uma vez que o racismo não opera somente no mês de novembro, Ele não espera o mês de novembro para se manifestar. Ele está presente em nossa vida cotidiana durante todo o tempo. Muito obrigada e axé para todas, todos e todos. Até uma próxima. A UFES está organizando o evento Novembro Negro. Fiquem ligados através da página oficial da UFES. Nós estaremos divulgando também nas redes do CISB, para vocês não ficarem de fora. Agora, o Li Recomendo, que traz hoje a participação da historiadora e funcionária do CISB, Messia Nascimento. Oi, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Messia Nascimento,
sou servidora da Universidade Estadual de Feira de Santana e atuo na Biblioteca Central Julieta Carteado. Sou também formada em História pela mesma universidade e estou aqui para uma super dica de leitura. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu trago para vocês a obra intitulada 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. É com esse título bastante sugestivo, minha gente, que o jornalista Laurentino Gomes atraiu milhares de leitores, conquistando em 2008 o Prêmio Jabuti, na categoria de livro-reportagem e de livro do ano de ficção. É uma obra primeiramente publicada em 2007 e já conta com várias edições, inclusive uma juvenil ilustrada. 1808 nos conta o momento da transferência da corte portuguesa para o Brasil, no mesmo ano que dá título ao livro. Vale ressaltar que esta transferência foi fruto da invasão das tropas francesas de Napoleão Bonaparte a Portugal. Vocês não imaginam o rebuliço que foi. Foram malas arrumadas às pressas, a toque de caixa mesmo. Gente se jogando ao mar com medo de Napoleão e o país lusitano entregue à própria sorte, sem dinheiro e sem governante. Com certeza, o Brasil passou por profundas transformações após a vinda da corte de Portugal para o nosso país. Basta lembrarmos da abertura dos portos às nações amigas, da criação do Banco do Brasil, Jardim Botânico, da imprensa régia e muitos outros feitos. Sem dúvida, a transferência da corte foi um importante passo para mais tarde, em 1822, o Brasil se tornar independente de Portugal. O autor da referida obra, ao longo de sua narrativa, nos traz fatos do cotidiano vividos aqui no Brasil, como, por exemplo, a relação conflituosa entre Dom João VI e sua esposa, a espanhola Carlota Joaquina. Enfim, esta obra tem muito a nos dizer e talvez responda a variados questionamentos do nosso Brasil de hoje em dia. Um livro que vale muito a pena ser lido. São 29 capítulos na edição de 2010, que com certeza serão lidos por vocês muito rapidamente. A sua linguagem jornalística e ao mesmo tempo de fácil entendimento, além do uso de fontes históricas, irá encantar a todos os públicos. Eu desejo uma boa leitura a todos e até a próxima. Nossa conversa de hoje foi muito boa. Aproveitando a deixa, na última semana de outubro, o CISB promoveu a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Vocês acompanharam a programação? Sim? Não? Tudo bem, você que perdeu, corre lá para o canal do YouTube CISB UFES Biblioteca Viva e assiste. Temos palestras, contações de histórias e tantos outros. Deixamos gravados para você não perder esses conteúdos. Segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube e na homepage do CISB. Tudo isso tem lá, na descrição desse podcast. No mais, nos encontramos no próximo mês. Forte abraço!